Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha esperança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Toda glória, honra e poder ao Rei, toda esplenda majestade ao Senhor, um alto trono, todo firmamento, toda adoração e todo louvor. Pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda a redenção e todo poder. Ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos, pois seu reino é reino eterno,
romper. Ao Senhor Jesus, adoração. adoração. E o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos. Ao Senhor Jesus, adoração. E o levantar das minhas mãos, Ao Senhor e o dobrar dos meus joelhos. Graça e paz, irmãos. Que bom saber que estou com você mais uma vez através deste vídeo. E neste momento eu quero compartilhar a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 13. E diz assim o texto: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na sua presença neste momento e queremos pedir a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra. Organize a minha mente para que eu fale aquilo que está no seu coração e não propriamente o que está no meu. E o que o Senhor, através da Tua palavra, venha edificar cada ouvinte neste momento. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Jesus, ao longo do seu ministério, usou vários métodos pedagógicos para ensinar. E esse texto em que fizemos a leitura introdutória não foi diferente. Jesus, de uma forma direta, falou aos seus discípulos. E eu espero também, assim como Jesus falou através desta palavra, que eu seja direto, porém que eu seja eficaz com esta palavra no seu coração. E eu quero entrar no versículo de número 23 e 24, para que juntos possamos extrair a lição tão rica que está contida nesse texto. Olha o que diz o verso 23. E entrando ele no mar, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. A primeira pergunta que se contextualiza de uma forma muito natural dentro desse texto é: quem eram as pessoas que estavam com Jesus naquele barquinho? E a resposta óbvia, como você já ouvira nesta noite, sim, eram os discípulos. E agora nós vamos fazer uma pergunta que pode ser encarada como um paradoxo dentro desse contexto. Veja, e essas pessoas que estavam no barquinho, qual era a profissão desses discípulos? Qual era a experiência que eles tinham? Certamente que a profissão que eles tinham era a profissão de pesca, eram pescadores. E a experiência desde criança era lidar com o mar, com as intempéries que pudessem abater o local onde eles sobreviviam da pesca. E olhando para esse contexto todo, se existe alguém que conhecia de fato de clima, de condições para uma boa navegação, eram esses discípulos. Mas nós percebemos que mesmo eles com Jesus no barco, mesmo eles conhecendo o mar, conhecendo o clima, conhecendo os aspectos para uma boa navegação, foram também pegos de surpresa.
E o que nós aprendemos aqui dentro desta contextualização bíblica? Por mais que tenhamos experiências de vida, por mais que conhecemos o mar, por mais que conhecemos os sinais dos climas ou do clima aparentemente, por mais que conhecemos a nossa sociedade, por mais que conheçamos a nossa família, por mais que entendemos da relação política e social em que nós vivemos, nós também podemos ser o quê? Pegos por surpresas da vida. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o mundo e o Brasil foram tomados de surpresa por conta desse vírus tão minúsculo, mas que tem a força de parar todo um conglomerado social, político e financeiro. Mas aqui Deus quer nos ensinar algumas lições importantes. Qual que é a lição que Jesus quer nos ensinar através deste texto? Deus quer nos ensinar através da sua palavra que muitas vezes Deus permite o sofrimento para que ele venha a ser como um megafone de Deus que possa falar aos ouvidos de toda a humanidade. E dentro disso tudo, talvez alguns possam estar pensando que Jesus perdeu o controle, ou não sabia que a tempestade ia abater aquele barco, ou não sabia as condições climáticas para uma boa navegação, mas de fato Jesus, na sua onisciência, presciência, ele já sabia de todos os detalhes. Na verdade, Jesus, ele permite que isso venha na nossa vida, porque ele quer que nós reconheçamos que ele está dentro do nosso barquinho. Escute, o maior risco não é passar por uma tempestade. O maior risco é entrar em uma tempestade sem um mestre dentro do nosso barquinho. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está passando esse momento de pandemia. Eu não sei qual a sua situação financeira, qual a sua situação de saúde, qual a sua situação emocional dentro desse contexto. Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Independente das tempestades que possam abater, que possam chegar na sua vida e na minha vida, o importante é nós termos Jesus em nosso coração. O importante é termos Jesus dentro do barquinho da nossa existência, para que quando for necessário, nós podemos clamar a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto está em Mateus capítulo 8, verso 25, que diz o seguinte: os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Imagine comigo a cena. Para os discípulos, homens versados no mar, homens conhecedores do mar, homens que nasceram e foram criados, lidando com a pesca quase que diariamente, para eles entrarem num estado de desespero, como o texto aqui está revelando, de fato não era uma pequena tempestade, de fato não era uma marolinha ou uma pequena onda, mas nós entendemos aqui que era algo faraônico, que era uma tempestade a ponto de o barco ir a pique. E aqui dentro desse contexto todo, chegou a notícia ruim de que nós percebemos que essa tempestade chegou a roubar os sentidos daqueles discípulos que estavam ali. Arrancou a paz daqueles discípulos que estavam no barco com Jesus. E pensando nisso, me responda: você já entrou em alguma tempestade que te deixou desesperado? Já chegou alguma notícia ruim que roubou os seus sentidos, que chegou a quebrar o seu semblante? Você já passou por uma circunstância que não houve outra coisa ao não ser clamar o Mestre Jesus? Eu confesso para você que eu já tive essa experiência. E hoje o mundo não é diferente. A humanidade está passando por uma das piores tempestades da história. E a tempestade, irmãos, infelizmente, ela chega na vida do ateu,
a tempestade chega na vida do pobre, a tempestade chega na vida do rico, a tempestade ela pode abater até mesmo o barco do cristão. A tempestade é igual para todos. O sol nasce para todos. O barquinho da nossa vida também diante de Deus é igual para todos. Mas para nós que temos a Jesus Cristo, que temos esse tripulante tão poderoso, que temos esse grande timoleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, que sabe conduzir a história com maestria, quando temos essa personagem que nos abraça, que nos cuida, que nos ajuda nos momentos de desespero da nossa vida, aí o episódio fica diferente. E eu pergunto para você, você tem Jesus Cristo na sua vida? Como está o seu relacionamento com o grande mestre Jesus? Tempestades sem Jesus é naufrágio na certa. Não arrisque a sua viagem. Não arrisque colocar o barquinho da sua vida em mares revoltos, jogando à deriva a sua vida para ver o que vai acontecer. Isso é muito perigoso. Então, o conselho que eu lhe dou hoje, através do Evangelho de Jesus: coloque a direção do seu barquinho na mão do supremo timoleiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Também temos mais uma lição que pode ser muito aplicada para nós no momento que estamos vivendo, que está em Mateus capítulo 8, verso 26 e 27. E diz o texto: ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, amigos que me ouvem, o texto termina com uma pergunta que ela é muito pertinente dentro dessa história em que estamos envolvidos nesse momento, enquanto estamos nessa dialética de comunicação. Olha o que diz a pergunta dentro desse contexto: quem é este homem que tem poder para fazer o mar se acalmar, tem o poder para aplacar a velocidade do vento? Creio que o desespero que tomou conta daqueles rapazes que estavam ali no barco eram movidos por um conhecimento limitado do mar. Era movido por um conhecimento limitado de Jesus. Por mais que estavam ali com Jesus o tempo todo no meio daquela tempestade, eles não conheciam de fato o poder do Mestre. E talvez seja esta circunstância de muitos que já ouviram falar de Jesus. Muitos já ouviram falar de Jesus Cristo, muitos já tiveram uma vida dentro da igreja, dentro da religiosidade, muitos são até cumpridores de alguns preceitos religiosos cristãos, mas ainda não nasceram de novo, ainda não fizeram uma aliança com Jesus, ainda não conheceram o Mestre. Precisam agora passar para uma outra etapa, uma etapa que foge de um conhecimento racional e agora vem para um conhecimento empírico, um conhecimento experimental da pessoa do nosso Senhor Jesus. E eu quero agora, aproveitando desse momento, fazer um convite para você. Se você ainda não conhece Jesus, se o seu barquinho está sem o grande timoleiro, sem o grande mestre das águas, eu quero agora dar uma oportunidade para que você se renda a Jesus Cristo. E se você quiser se render a Jesus Cristo, eu quero orar com você neste momento. Deus, esta palavra, eu acredito que chegou em muitas casas, em muitos lares, e pessoas estão ouvindo, Pai, esta mensagem que pode transformar a vida do homem. E se existe alguém, ó Pai, que está passando por grande desespero, por desilusões, por problemas emocionais, físicos, de saúde, financeiro, Senhor, não importa a tempestade que ele esteja passando, mas se ele quer se render a Cristo, porque ele entendeu que ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele entendeu que precisa se render a Cristo, ele entendeu que precisa ter Jesus no seu barquinho. Senhor, que o Senhor ouça esta oração desta pessoa, e que ele possa, ó Pai, a partir de agora,
fazer parte do barquinho, Pai, da vida daqueles que oraram com fé, entregando a sua vida a Jesus neste momento. Assim eu oro no nome de Jesus. Também quero orar por suas famílias, as famílias da igreja, famílias que estão me ouvindo, famílias aonde chega esta mensagem. Senhor, eu coloco também essas famílias diante do Senhor, famílias que estão preocupadas porque os seus trabalhadores estão sem emprego. Ó Deus, às vezes está faltando o básico dentro de casa, que é o alimento. Talvez familiares estão doentes. Senhor, eu te peço agora, fortalece a fé, fortalece a esperança dessas pessoas. E aqueles que estão desempregados, Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo as portas de emprego. Ó Deus, para que o Senhor possa ajudar esses meus ouvintes a trazer o pão para dentro dos seus lares, para alimentar as suas famílias, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer uma oração final com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, seja comigo, sejam com todos os ouvintes em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Uma boa semana para você.